Vamos fazer um giro pelo noticiário policial? Meu amigo, às 6h08, confusão aonde? Na UPA. UPA São Benedito, Santa Luzia, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso terminou com agressão, spray de pimenta, quebradeira e um homem preso. A informação que eu recebi que um sujeito chega com um companheiro, com um colega, numa cadeira de rodas. É hipoglicemia, é aquilo, é não sei o quê. Mas na verdade não era nada disso, amigo. E o tal próprio sujeito que estava na cadeira de rodas levantou e se embolou na confusão. Vamos direto a esse centro de saúde com o Célio Camilo. Muito boa tarde. Célio, me explica o que aconteceu. Meu amigo WT, foi uma verdadeira baderna, né? Uma confusão generalizada. Teve a Polícia Militar, teve a Guarda Municipal e teve também os pacientes que estavam ali esperando atendimento. Uma ótima tarde para você, meu amigo. Boa tarde para todo mundo que está conosco aqui no Brasil Urgente Minas. Bom, a gente tem algumas imagens, né, que demonstram como foi essa verdadeira confusão. E eu estou aqui também, WT, com um boletim de ocorrência, o que relata, né, essa história. De acordo com a Polícia Militar, na tarde de ontem, quarta-feira, uma confusão entre pacientes e policiais militares resultou em prisões na unidade de pronto atendimento aqui em São Benedito, em Santa Luzia, na região metropolitana de BH. O tumulto teria começado quando o homem de 36 anos, que acompanhava o cunhado para atendimento médico, passou a gritar e xingar na recepção, ao perceber que não seria atendido de imediato. O paciente se exaltou, chamando a atenção dos presentes. Um policial militar que já estava na unidade por outra ocorrência tentou intervir, mas foi agredido pelo acompanhante do paciente. Em seguida, o próprio paciente também atacou o policial, levando à solicitação de reforço policial. Em seguida, o paciente, ainda na cadeira de rodas, levantou-se, também agrediu o policial. Testemunhas relataram que a UPA estava cheia e o atendimento demorava, o que teria contribuído para o desentendimento. Diante da situação, o militar solicitou reforço e a chegada de mais policiais resultou em uma briga generalizada. A situação exigiu o apoio de mais policiais e da Guarda Municipal. Lembrando isso aqui de acordo com o boletim de ocorrência, nós estamos vendo aí as imagens, né, WT, uma verdadeira confusão, Polícia Militar, Guarda Civil e diversos pacientes. E aí você se pergunta, quem está em casa também, quem está aqui do meu lado? É a Rayane, que estava ontem na UPA, WT. Ela presenciou toda essa confusão, ela estava lá, né, esperando atendimento. Na verdade, já tinha passado pelo primeiro atendimento, ela estava esperando, né, o exame a qual ela tinha feito, e aí ela vai poder contar um pouquinho pra gente também desse relato, WT. Já vamos ouvir aqui, porque eu vi que ela até estava um pouco inquieta, porque eu estava lendo o boletim de ocorrência aqui, mas, de acordo com a Rayane, não foi tudo como está descrito no boletim de ocorrência. Conta pra mim o que você viu lá ontem. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos aí. Ontem, o que eu vi, o cara chegou bem alterado mesmo, mas ele estava, né? Ele estava querendo atendimento, porque realmente o cara que chegou na cadeira de roda, ele estava desmaiado. Ele só queria atendimento, porque ele estava desmaiado. E o policial barrou ele de não poder acompanhar ele. Aí ele foi e falou, eu vou acompanhar ele sim, porque ele tem diabetes. O policial, então, deparou um tapa no rosto dele. O policial deparou um soco, um tapa no rosto dele. Então, ele não agrediu o policial, até então que ele estava no telefone conversando com a irmã dele. Ele foi e falou, eu tô gravando. E os pacientes que estavam lá fora, esperando atendimento, só falou sim, agressão não, covardia não. E aí, que o policial aí que, na hora que ele falou que estava gravando, o policial aí que partiu para cima dele mais ainda. Agora, um detalhe aqui, WT, a gente está começando a ouvir o relato, né, da senhorita Rayane. Tinha esse primeiro policial e depois mais policiais chegaram, como dá para ver aí pela imagem, né, WT? Ela tá me ouvindo? Ela consegue me ouvir, Célio? Tá te ouvindo. Tá. Amiga, qual foi a informação que nós recebemos? Eu gostaria que você me ajudasse nisso. Esse senhor que foi buscar atendimento, ele teria
isso era hipoglicemia. Aí depois descobriram que poderia ser que ele estaria embriagado. E aí a turma falou o seguinte, olha, não, segura um pouco e a gente não vai atender ele agora e vai dar prioridade a outros casos mais graves. E aí que começou a confusão, que ele começou a falar que ele queria o atendimento. Só para eu entender, foi isso mesmo, amiga? Mentira, mentira. Eu estava do lado, eu estava na portaria, prestes para ir embora, quando a confusão começou. Não, ninguém falou nada disso com ele. Ele só falou, ele tem diabetes. Eles falaram que iria atender ele. Aí, logo em seguinte, o policial foi para cima dele e já deu nele um mata-leão, chamado mata-leão, né? Que segurou ele pelo pescoço. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse que você falou do atendimento, era o rapaz da cadeira de rodas que estava aguardando o atendimento ou era o outro senhor? O outro senhor, o acompanhante. O acompanhante. Mas o rapaz que estava aguardando o atendimento era esse senhor. Você sabe o que ele estava reclamando de quê? Era dessa hipoglicemia? Você percebeu se ele estava alterado ou não? Não, ele não estava alterado, ele estava desmaiado. Ele estava desmaiado. Em momento nenhum, igual eles relataram aí, que ele levantou da cadeira e agrediu os policiais. Momento nenhum ele levantou da cadeira. O outro que eles abordaram, que eles algemaram, foi outra pessoa, outro que estava lá também aguardando por atendimento. Momento nenhum ele levantou da cadeira para poder degredir com outros policiais, não. Bom, agora, o WT... Sim, Célio. Um detalhe também é que a Rayane, ela inclusive aparece no vídeo, né? Ela é uma moça que está de cinza e pessoas que estavam ali filmaram o momento que ela chegou a desmaiar. Então ela acompanhou parte de toda essa confusão e aí depois acabou desmaiando por conta de tudo isso, né? Você estava me dizendo também que estava com seu filho de somente 9 anos do lado. Isso. Eu estava com meu filho de 9 anos, né? E nós estávamos indo embora, né? E como eu tô com pré-faturado, né? Então eu tava com muleta, então não tinha como eu correr, não tinha como eu sair fora da confusão, né? Então eu tava no fogo cruzado. E acabou que eu comecei a passar mal. Nisso eu fui derrubada no chão. Fiquei com muito medo de ser pisoteada. E meu filho gritando, sabe? Minha mãe, com medo de acontecer algo pior comigo, sabe? E acabou que eu fui, desmaiei, não vi mais nada. Na hora que eu acordei, eu já estava numa sala, já tinha 2 enfermeiros, né? Cuidando de mim, e eu acordei desesperada procurando pelo meu filho, porque ele tem bronquite crônica. E eles jogaram spray de pimenta, eu não tava conseguindo respirar. Aí eu imaginei como que tá meu filho, que tem problema com bronquite, problema respiratório, sabe? Então eu fiquei muito abalada, eu fiquei muito revoltada com tudo aquilo que eu vi, porque eu presenciei do início, o início de tudo. Momento nenhum, o policial, ele já chegou lá, ele já tava alterado, porque ele alterou com uma senhora de 57 anos, sabe? Ele já estava bem alterado e alterou mais ainda com o outro paciente que chegou lá querendo somente que o cunhado dele fosse atendido. No meu caso, eu também faria a mesma coisa. Um detalhe, né, WT? Ela está até emocionada porque ela estava contando pra gente que estava do lado do filho de somente 9 anos, desmaiou e quando ela acordou, né, ela ficou procurando cadê o meu filho. WT, só mostrando aqui pra você também, né, a situação do pé dela. Acho que talvez não dá pra mostrar tão bem, mas ela estava lá no atendimento porque ela quebrou o pé nos últimos dias. E aí, quando se viu no meio desse fogo cruzado, né, meu amigo? Deixa eu só passar a informação, porque nós estamos ouvindo o relato, né, da nossa amiga. Inclusive, eu agradeço a gentileza de você receber, né, o Brasil Urgente, a Band na sua casa. Né? Imagino o desespero que você enfrentou, a situação difícil, você com uma criança, né? E de repente começa aquele tumulto todo. Não é fácil, né? Você buscar atendimento com uma UPA lotada, com a demora no atendimento. Eu só preciso trazer aqui para os senhores o que traz a nota oficial sobre o comunicado, que foi o comunicado da administração, que destacou que o paciente que alegava que estava com hipoglicemia, ele apresentava, na verdade, sinais de embriaguez
conforme foi constatado também pela equipe médica durante o atendimento. Essa é uma nota que está aqui na nossa produção, que foi encaminhada, né? Está na nossa apuração, que esse senhor da cadeira de rodas, né? Ele estaria embriagado. Só que o que a nossa amiga está falando, e na verdade isso inclusive na apuração diz, que o rapaz que estava com ele falou assim, não gente, vamos atender. E em função do estado dele, eles, segundo a nota oficial, estariam priorizando outras pessoas em situações mais graves. Em relação ao comportamento do policial, né, que estava no local da UPA, eu não tenho dúvidas, minha amiga, que essas imagens, o seu relato, tudo que a gente está passando aqui, vai para a corregedoria da Polícia Militar. E esse caso será investigado, eu não tenho dúvidas disso. E aí eles vão chamar, né, a turma do hospital, o policial envolvido, porque não é procedimento da Polícia Militar nenhum tipo de agressão às pessoas, e sim a preservação da vida, ainda mais numa unidade de pronto atendimento. A gente vai fazer o seguinte agora, com licença, eu vou te pedir ajuda. Vamos ouvir o vídeo, porque ele tem um áudio. Então nós vamos ouvir agora, eu vou pedir ao Guto para ampliar a imagem, você vai ouvir essa confusão. Cheio de doente lá dentro, jogando spray de pimenta, uma sala praticamente fechada. Então vem aqui. Agora eu já vi o que eu queria falar com você. Amiga, o rapaz que estava acompanhando a pessoa que estava na cadeira de rodas, você consegue lembrar se era a pessoa que estava com blusa vermelha? Sim. Sim. Sim, conheço. O rapaz, Sim, consigo. o outro rapaz que estava na cadeira de rodas, é aquele que está de boné com uma camisa de, parece uma empresa de serviço público, é isso? Tem uma faixa verde? Não. Não? Porque, só para Não. mostrar, não. Ah, Não, é uma faixa laranja? O que está com a faixa verde, Sim. o que está com a faixa verde, ele estava trabalhando, E foi atingido. o amigo dele passou mal. Aí nisso, ele foi acompanhar ele. Aí foi, no tanto que ele até machucou a cabeça. A cabeça. E Ele aquele tomou uma rapaz... cacetada na cabeça. Então, E deu conta. o de blusa vermelha, na imagem anterior, que está sentado lá no fundo, ele é a pessoa que estava acompanhando o rapaz na cadeira de rodas. E aí aparece um outro rapaz que pega o banco na unidade e levanta o banco. Essa imagem vai aparecer daqui a pouco. E esse rapaz que está com uma camisa, essa aí, ó, essa camisa aí, ó, aí ele levanta, ele está, na verdade, é um colete aquilo, é um boné vermelho e uma mochila amarela. Esse era o rapaz que estava na cadeira de rodas? Não, ele é paciente, ele estava esperando também por atendimento. Estava paciente também. Você consegue me descrever a roupa que o rapaz da cadeira de rodas estava usando? Não Era só para eu descrever, tentar porque identificar. foi muito rápido. Foi muito rápido, né? E você é a pessoa que está sendo amparada no fundo da imagem ali? Por uma enfermeira de branco. Por uma enfermeira. Amiga, é lamentável, né, o que a gente está vendo aqui, porque assim, ninguém vai para o hospital porque quer, né? A gente vai porque está precisando, né? E a gente jamais vai esperar que vai acontecer um tumulto danado desse. Em função da sua entrevista, em função de tudo que você falou, do que nós estamos mostrando aqui, eu gostaria de pedir uma gentileza à produção do Brasil Urgente, né? Vitor, a Thalissa, turma, manda para a Polícia Militar agora um questionamento justamente sobre tudo que a gente está falando aqui, né? Eu não tenho dúvidas, volto a dizer, que na minha visão isso vai parar na corregedoria, esse policial será chamado para prestar os seus esclarecimentos. O que eu não posso achar correto é justamente esse tipo de
confronto, de problema dentro de uma unidade de saúde. Um sujeito que levantou o banco ali, e eu não sei para que ele levantou o banco, não sei se era para agredir alguém, porque é justamente esse que a guarda municipal empurra, e segundo a nossa amiga, ele também seria um atendente, ele leva uma espécie de soco no rosto do policial e depois um mata-leão. E aí ele é jogado no chão. Lembrando que nós temos um policial militar dentro da unidade, tem a guarda municipal e do lado de fora outros policiais estavam do lado de fora, não é isso, amiga? Diversas viaturas, diversos policiais, guardas municipais. Agora, WT, só um detalhe também que a nossa equipe, muito prestativa, já compartilhou aqui comigo, o que, por exemplo, disse a Polícia Civil até então desse caso. A Polícia Civil de Minas Gerais recebeu por meio da Central Estadual do Plantão Digital a ocorrência atendida e registrada pela Polícia Militar na tarde de ontem, em uma unidade de pronto atendimento situada no bairro Cristina, em Santa Luzia. A autoridade policial lavrou um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, pelo crime de desacato em que os envolvidos de 33 e 36 anos assumiram o compromisso de comparecer à audiência a ser agendada pelo Juizado Especial Criminal. E, além da Polícia Civil, a Guarda Municipal também respondeu à nossa equipe. A Guarda Municipal de Santa Luzia comunica que está apurando os fatos relacionados à atuação de um de seus agentes durante o incidente na UPA. De acordo com o comandante aqui da cidade, todas as medidas necessárias serão adotadas por meio de um processo administrativo disciplinar e caso seja identificado excesso por parte do agente, ele será punido conforme a legislação vigente, viu, WT? Obrigado à produção, sempre muito empenhada, com o compromisso da informação, uma equipe incrível que a Band tem. Essa turma da produção é uma turma que corre atrás mesmo da informação e isso é muito importante. Minha amiga, teu filho está bem? Só um minutinho. Ela até separou aqui, viu, WT, para mostrar rapidinho que o filho dela é fã da Polícia Militar. É fã da Polícia Militar. Eu já fiz aniversário para ele da Polícia Militar, até acionei viaturas para poder cantar o parabéns para ele. E ele tá decepcionado, sabe? Ele falou: mãe, aqueles polícias são muito ruins, mãe. Quando eu crescer, eu não quero ser assim, mãe. Quando eu for polícia, eu não quero ser assim igual eles, porque ele viu tudo. E aqui a gente vê a farda, Muito bacana, WT? Deixa eu te falar uma coisa, mãe. Não é um trabalho fácil de ser policial, E a gente não pode julgar toda uma corporação em um trabalho que é bem feito no estado de Minas Gerais em função de um caso isolado. Diga para o seu filho para que ele tenha orgulho, para que ele realmente... Porque isso quem entra para a polícia é um vocacionado, é uma pessoa que quer ajudar o povo. E a sua postura como mãe é uma postura exemplar, dizendo: olha, meu filho é fã da corporação, não gostei do que aconteceu na UPA, não quero que isso volte a acontecer, que as pessoas sejam responsabilizadas, seja a guarda, o policial ou o paciente que provocou esse tumulto. E a sua coragem é importantíssima. E eu perguntava sobre o seu filho se ele estava bem, então diga para ele, para não desistir, porque eu ouvi uma vez de um policial dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro. Os senhores sabem que eu sou carioca e tenho esse coração mineiro. Numa operação enorme do Batalhão de Operações Especiais, o subcomandante do BOP, o senhor Renê, estava consertando uma bicicleta de uma criança. Eu me aproximei junto com câmera e eu falei: e aí, chefe? É difícil, Ele falou: sim. E eu falo para os meus homens o seguinte: é enxugar gelo. Mas se a gente não enxugar gelo, a gente morre afogado e a gente tem que trabalhar em prol dessa sociedade. Então tem muitos fazendo a diferença na vida do povo. E aí o seu filho pode se tornar um desses e mais lá na frente você pode até relembrar esse nosso bate-papo. Não fica assim. Eu não tenho dúvidas que a corporação não compactua com nenhum excesso e tudo isso será investigado no máximo rigor dos procedimentos. Obrigado pela gentileza. Você está com o pé engessado? Quanto tempo você vai ficar assim? Eu vou ficar assim por uns 21 dias. O que aconteceu com você? Me conta, que a gente não perguntou para ela. O que aconteceu contigo?
Eu torci o pé, né? Eu tava saindo do serviço, pisei em falso num buraco e virei o pé e quebrei. Buraco de calçada? Sim. Isso é uma outra vergonha que tem aqui, que a gente tem de lugar, de calçada, onde o cidadão não pode andar. É uma vergonha, isso seja em Santa Luzia, Belo Horizonte, Contagem. E é um desafio nosso também mudar essa realidade para evitar o que aconteceu com essa nossa amiga. Amiga, obrigado pela confiança, tá? Que Deus abençoe a você, a sua família e a esse pequeno herói, tá bom? Obrigado. Obrigado, Célio. Vocês também pela oportunidade, né? Sim. Obrigado, WT. Obrigado para vocês. Forte abraço, amiga.